Fala pessoal, o vídeo de hoje é para explorar um pouco a questão do percentual de acerto que você precisa ter, em média, claro, para conseguir a sua aprovação. Você já deve ter se perguntado, né? Quantos por cento eu preciso? Qual é ali a média que eu tenho que estar para conseguir passar nos concursos e não ser só aprovado, porque primeiro você vai, com a experiência, perceber que você é aprovado e depois você tem que brigar pelas vagas, que ser nomeado é diferente de estar aprovado. Muita gente consegue se classificar e aprovar, mas ser nomeado é outra história. E isso vai depender do percentual de acerto. O meu nome é Giovanni Panato, eu sou procurador federal e ex-analista judiciário federal. O primeiro ponto, eu gosto sempre de iniciar estruturando o vídeo e falar que não existe ali um número mágico. Isso vai depender do concurso, vai depender da banca, vai depender do nível de dificuldade e também da concorrência. Isso vai variar muito. O meu concurso do TRT, onde eu fui aprovado e nomeado, o meu percentual não foi muito alto. Eu digo que eu passei meio que de acidente, eu não estudava para esse concurso, mas eu estudava para outro concurso de procuradorias, mas as matérias coincidiram, tinha até financeiro no TRT, e era uma matéria que é muito específica na procuradoria. Eu fiz ali um acerto na objetiva de 70%, então eu descartei, tanto é que eu não acompanhei. Então, começa por aí, o pessoal fala que analista precisa ter de 80%, 95% para ser aprovado ali dentro das vagas. Isso é um mito, até porque as vagas, muitas vezes, que eles colocam é 1 ou 2 vagas, mas eles chamam muita gente no cadastro de reserva. O próprio TRT, se eu não me engano, foi uma vaga, e eu acompanho de vez em quando o grupo, eu estou até hoje lá, e já chamaram aí umas 70, 80 cabeças, entendeu? Sendo uma vaga. Então a pessoa, para ter uma vaga, realmente ela vai ter que praticamente fechar ali a prova, para estar dentro do primeiro lugar. Mas em compensação, ela muitas outras pessoas que vão tirar um percentual menor na prova de acerto e vai conseguir passar também e vai ser nomeado. Meu percentual de acerto foi relativamente, foi médio, não vou dizer que foi baixo, mas ainda tem essa situação, a minha discursiva foi muito boa. Caiu uma peça que era de procuradoria, não é uma peça, mas caiu uma questão subjetiva que era um dos assuntos de procuradoria, um assunto que eu tinha estudado, não lembrava muito bem, mas lembrava alguma coisa, foi suficiente para tirar uma boa nota. Muita gente zerou até, então isso me jogou muito lá para cima. Então eu consegui passar, ser chamado assim, na segunda ou terceira leva, enfim. E na procuradoria, o meu percentual foi ali de quase 80% e consegui passar. Tive êxito, né, e fui chamado na primeira leva. Então, assim, varia muito. Varia da concorrência. E no TRT eu não lembro a concorrência, mas na procuradoria eram 100 vagas para acho que 20 mil inscritos ou algo desse tipo. Então, vai variar muito. Vai variar se o concurso é municipal, estadual ou federal. Tem muitas variedades de opções para saber ali o percentual. Mas em regra geral, o que a gente pode colocar é que se você está ali entre 70% para cima, você começa a ficar competitivo. Vai ter concurso que com menos de 70% você consegue passar ali numa primeira fase ou até conseguir uma aprovação e eventualmente ser chamado. Mas isso são algumas situações específicas. Exemplo, a Procuradoria Estadual aqui do Pará e algumas do Norte também, geralmente não vai te requisitar muitos percentuais de acerto ali, com cerca de 60%, 70% você já vai conseguir na objetiva passar de fase. Por quê? Porque é menos concorrido. Vai fazer uma PGE Rio de Janeiro, que é super concorrido, PGE São Paulo, você vai ter que ter um percentual muito maior. Aqui nos estados do Norte há menos competição, então com um percentual menor você consegue passar. Além disso, o nível da prova também. A Procuradoria aqui do estado do Pará, eu falo de Belém do Pará, e a Procuradoria daqui, ela é muito difícil a prova, entendeu? Então, o percentual de acerto tem de ser menor. A prova mais difícil, percentual menor, a prova mais fácil, percentual, na maioria vai ser maior também. Então, vai variar muito do concurso, da concorrência, em tudo isso. Mas se você conseguir ali, dentro dos seus estudos, uma média de 70% para cima, você começa a ficar competitivo e você já tem boas possibilidades de
passar ali numa prova. E se você está acima de 80%, você já está muito competitivo. É questão de tempo para passar num concurso e ser, não ser só aprovado, mas aí ser nomeado, ainda que você não consiga dentro do número das vagas, mas pelo menos vai conseguir sempre estar ali acima da nota do corte. Então vai variar muito. Isso para saber quem é você na fila do pão, né? E se você está abaixo dos 70%, depende, não precisa se desesperar, vai depender ali do tempo que você tem de estudo. Se você está estudando há muito tempo e está abaixo de 70%, você precisa verificar o que está acontecendo de erro a mais ali no seu estudo. Se você está com dificuldade em letra de lei, em jurisprudência ou no próprio conteúdo mesmo ali doutrinário, do PDF ou da videoaula. Você precisa identificar. Não é tão comum estar com esse percentual dentro dessa sistemática, se você já está há muito tempo. Então, você precisa estudar e identificar onde são os seus erros. Eu lembro uma época que eu estava ali cerca de 50% a 60% de percentual de acerto, não chegava a 60%. E eu vi que eu estava faltando, eu tinha estudado muita lei, eu tinha estudado bastante não, mas eu tinha algum conteúdo ali de doutrina, etc. E eu comecei a ver que faltava jurisprudência. Eu comecei a ler muita jurisprudência e vi que também esse é um dos segredos ali para passar nos concursos mais concorridos. E eu estudei muita jurisprudência, peguei ali intensivamente uns 2, 3 meses lendo muita jurisprudência, tudo que lá do STF, STJ, e melhorou muito meu percentual, que foi quando eu consegui sair acima de 60%. E ao longo do tempo, meu percentual foi aumentando também, reforçando, revisando e estudando mais matérias e mais conteúdos. Mas, assim, você precisa identificar. O que eu consegui identificar na época ali foi que eu fazia questão que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido em lei, nunca tinha lido em PDF. Falei, de onde estão tirando essa questão? Aí eu fui entender, eram posicionamentos jurisprudenciais. Então é isso, precisa identificar se você está nessa situação. E se você está estudando há pouco tempo, está abaixo ali de 70%, naturalmente, com o tempo, o seu estudo vai te levar a aumentar o seu percentual se você está estudando ali de maneira correta, estudando com os métodos mais indicados para você acelerar o seu tempo de estudo. Lembrando que é natural ter um tempo de maturação até você chegar no ponto que você consegue as aprovações e, mais que isso, estar dentro do número das vagas, ou então pelo menos ali perto do número das vagas, de modo que você vai conseguir ser chamado dentro do cadastro de reserva. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.